Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Olá, olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Bom Dia com Propósito. É um prazer enorme ter você aqui comigo todas as manhãs. Bem-vindo, meu parceiro e minha parceira de devocional, do nosso ponto de encontro. Parabéns para você que tem tido aí graça de Deus, força, ousadia, determinação. Eu quero me aproximar de Deus, eu quero todo dia dedicar os primeiros minutos do meu dia para Deus, para ouvir uma palavra, para meditar nessa palavra junto com a Ellen. Então, meus parabéns para você que já é inscrito nesse canal, né, que faz parte aí dos nossos 250 inscritos. Eu estou muito feliz. Cada número que cresce não é um número, é uma pessoa nova que chegou para receber essa palavra, é alguém que se identificou com aquilo que nós compartilhamos aqui, e eu fico muito feliz. Acredito que não existe acaso jamais na vida daqueles que têm fé. Então eu sei que se você está aqui, foi o Espírito Santo de Deus que colocou você aqui para ouvir essa palavra. Queridos, você que ainda não é inscrito, claro, quero convidar você para se inscrever. E você que já é inscrito, quero convidar você, aliás, todos, né, inscritos ou não inscritos, a compartilhar o link dessa live de hoje para que alguém que está precisando ouvir essa mensagem venha aqui receber juntamente com você e comigo aquilo que o Senhor vai falar para o nosso coração nessa manhã, né? Olha, essa semana está imperdível, falamos de assuntos incríveis essa semana, então você tem que dar uma passadinha aqui no canal depois para dar uma conferida se você ainda não pôde assistir. Falamos sobre deixar o passado no passado, falando sobre os desafios da vida, quando a vida nos humilha, nos sacode, nós ficamos perplexos, como diz Paulo, mas não desanimados, a gente fica, às vezes, assustados, né? Abatidos às vezes, mas não destruídos. Essa foi a palavra da segunda-feira. E hoje nós trazemos uma palavra para você aqui, quando a dor vira propósito. Quando aquilo que era o maior gargalo da nossa vida, né? O maior gigante da nossa vida, aquilo virou o nosso propósito. Esses dias eu ouvi uma frase, e claro, eu quero compartilhar ela com você. Era uma pessoa fazendo uma explanação linda sobre a história do rei Davi, né? Sobre o início da trajetória de Davi. Que a dor de Davi virou um propósito, que era o quê? O gigante Golias não foi levantado para matar Davi. Deus não permitiu a existência daquele gigante naquela época, naquele contexto, naquele episódio que Davi surgiu ali para alimentar os irmãos, levar um lanche para os irmãos, né, amando do seu pai Jessé, e ele se deparou com aquele gigante. Deus não permitiu toda aquela situação para humilhar Davi ou para matar Davi, mas para alavancar a carreira de Davi, para promover Davi. E é isso que nós precisamos ter em mente. Sabe aquela rejeição que a gente sofreu no passado? Aquele trauma, aquela traição, às vezes aquele divórcio doloroso que foi como um luto para você. Aquele obstáculo, aquela perseguição, aquela calúnia, aquela injustiça. Muitas vezes você se sentiu injustiçado. Meu Deus, você pensou, Senhor, eu estava falando a verdade, eu estava sendo justo, eu estava sendo honesto o tempo todo. E me apunhalaram pelas costas, mentiram, mancharam a minha imagem, mancharam meu nome, me perseguiram. E aí, o que aconteceu? E aí você pensou que tinha ficado lá numa casa, lá no esquecimento, lá no limbo do passado. Mas Deus quer te dizer nessa manhã que tudo que você viveu, toda dor, toda dificuldade, toda peleja, com certeza há uma missão, há um propósito por trás disso. É por isso que eu quero falar sobre isso com você nessa manhã. Que para você fazer um mapa da sua trajetória. Tem uma frase também, acho que é do Thiago Brunet, que eu gosto demais e admiro, que diz que o destino deixa rastros. E é fato, é uma verdade. Analise a sua vida. Eu, quando fui começar a investigar, né, começar a entender o meu propósito, Senhor, o que o Senhor quer de mim, ainda estou aí construindo essa missão, essa interpretação dessa missão que Deus colocou nas minhas mãos, e eu fui olhando para trás, olhando para a trajetória e entendendo tudo que eu tinha passado. Inclusive, quando eu comecei esse processo de mapear tudo que eu passei, né, olhar para trás e colocar no papel, na primeira fase da minha vida, primeira década, meus primeiros 10 anos de vida, eu vivi isso, passei isso, fui mapeando, fui digitando, fui escrevendo e fui anotando. Depois, tal fase, quando eu me casei e tal, aconteceu isso. E quando eu fui percebendo que havia ali uma linha, um fio da meada, né? Mas é um fio desde a infância, parece que ele interligava tudo. Fui percebendo que tinha uma ligação, que tinha uma repetição de cenários, né? E aí eu fui percebendo, é aqui que está a mola mestra, né? A chave mestra. Aqui que está a chave mestra do destino, que era a dor, que era o maior gargalo, a dor da rejeição. Uma pessoa como eu, que na fase que eu comecei a mapear isso, eu estava com tanta dor, tão desanimada da vida, pensando assim, meu Deus, por que eu fui tão rejeitada?
né, pela família, porque eu vim de uma família bem complexa, né, com uma família que a gente chama na psicanálise de família disfuncional, né, vim de uma família disfuncional e eu questionava muito isso com Deus, dizia, por que Deus? Por que isso comigo? Por que comigo? Por que na minha vida? Por que não podia ter sido outra pessoa? E você fica às vezes querendo culpar Deus por todos os problemas, por todos os males, né, a depender da situação, do contexto que você está inserido. E eu não julgo se você já passou por isso ou está passando, é normal, é inerente do ser humano fazer esse questionamento e às vezes endurecer o coração diante de Deus. Deus, ele tem tanta misericórdia da gente que enxerga a nossa pequenez e ele tem paciência para conosco. E é por isso que ele trouxe essa palavra nessa manhã para você, para te dizer o seguinte: bendita a hora que alguém te caluniou. Bendita a hora que alguém te desprezou. Bendito o dia que alguém te rejeitou, sabe? Agradeça. Pensa assim, não guarde mágoa, seja do pai, seja da mãe, seja do ex-marido, da ex-mulher, seja da pessoa que passou pela sua vida e deixou um rastro de destruição, que tornou os seus dias um pesadelo, seja da pessoa que te feriu, que te apunhalou, seja de qualquer outra circunstância, seja no contexto religioso. Não posso ser leviana de não mencionar esse momento, essa fase que algumas pessoas passam, aliás, esse contexto, né? Algumas pessoas, infelizmente, foram feridas pela religião e nós precisamos abrir os olhos para isso e acolher essas pessoas, ampará-las. Eu fui uma pessoa que fui ferida pela religião, tenho muita história para contar nesse sentido, mas graças a Deus consegui deixar o meu passado no passado, como nós conversamos ontem, e consegui enxergar que havia propósito em tanta dor, em meio a tanta dor. Agora que eu te contei tudo isso, te narrei tudo isso, que eu precisei mapear isso, eu preciso compartilhar com você o meu livro Raiz de Amargura, Como Romper Ciclos Geracionais e Curar Feridas Emocionais. É um livro maravilhoso, um livro abençoado. Com a graça e misericórdia de Deus, nós conseguimos concluir esse livro, lançá-lo. Lançamos esse ano. Ele está disponível para você adquirir através da Shopee, da plataforma Shopee. Tem link na bio do meu Instagram, você pode entrar lá e adquirir o seu exemplar. Se você entrar em contato comigo ali no privado, eu consigo assinar ele, autografar ele para mandar para você, tá? Enviamos para qualquer lugar do Brasil, posso mandar por fora da Shopee também, por correios, frete fixo para qualquer lugar do Brasil, tá? Então é só você me chamar lá no Instagram, você pode adquirir esse livro, onde eu mapeio um pouco da minha história, eu conto aqui alguns recortes da minha história, e ele tem como mensagem central ajudar você tanto a enxergar os padrões de comportamentos destrutivos que você herdou dos seus pais, quanto te ajudar a interromper, a encerrar. Dizer assim, não, isso acaba em mim. Os meus filhos, a minha geração, a próxima geração e outras gerações que vierem, não vão repetir esses erros, esses padrões destrutivos. E essa é a mensagem central do livro, além de, claro, trazer muita cura emocional para você e conexão com Deus, é claro. Então vamos ler aqui um pequeno versículo que a gente vai tomar por base para a gente dar continuidade, que eu já pincelei aqui a maior parte do que nós vamos falar essa manhã. Está aqui em Gênesis 50, Gênesis capítulo 50, no versículo 20, a história conhecidíssima de José. História conhecidíssima de José, aqui quando ele reencontra os irmãos ali na terra do Egito, ele já é governador do Egito. E aí os irmãos chegam para ele com cara de perdidos, né, humilhados. Poxa, a gente vendeu o nosso irmão e agora está aqui o nosso irmão matando a nossa fome, nos recebendo na casa dele, nos permitindo não só comer na mesa dele, mas nos perdoando. E aí esses irmãos chegam e dizem, olha, aqui nós estamos para ser teus escravos, porque o que a gente fez com você não se faz com nenhum ser humano. E a resposta de José, que é o mais incrível, no versículo 19 ele diz, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Uma pergunta. Estaria eu no lugar de Deus se vocês não tivessem me vendido para o Egito, se eu tivesse passado por tudo que eu passei, sido preso, depois de ter interpretado o sonho, me tornado governador do Egito? Será que eu estaria? Ou seja, é a frase que eu vivo dizendo aqui para você. Se você não tivesse passado por tudo que você passou, você não seria quem você é. Reflita nisso, calmamente. Se você não tivesse passado por tudo que você passou, você não seria quem você é. E aí no versículo 20 ele vem dizer, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quando eu olho para a minha vida, né, que de mim eu posso falar, e aí eu levo você à reflexão também na sua história, quando eu olho por tudo mal que eu passei, sabe, um dia desse, qualquer dia desse, eu vou gravar um vídeo aqui bem tranquilo e calmo, que vocês acham que vai ter que ter parte 1, 2 e 3, que a história é longa, para contar para você minha história de vida, com detalhes. Quando eu olho pra trás, por tanta gente que passou, tanta gente perversa, algumas pessoas com um coração assim, com desvio de caráter mesmo, com um coração de pedra, sabe? Insensíveis, pessoas também insensatas, não julgo,
consegui perdoar todos, entendi o contexto que elas vivem, algumas delas ainda estão feridas emocionalmente, tenho fé que ainda serão curadas, mas quando eu olho para trás, eu percebo que Deus transformou o mal que tentaram me fazer em bem. Isso é maravilhoso quando você entende, ou seja, é a lição dessa manhã, a dor que Deus transforma em propósito. Quando eu olho para trás, isso não só me trouxe, não só me permitiu ser uma escritora, autora de um livro, mas isso me permitiu ter uma bagagem para aconselhamento, ter uma bagagem, gente, até nas áreas que eu atuo, né? Eu atuo como advogada, atuo como psicanalista no consultório terapêutico. Isso me trouxe respaldo, isso me trouxe bagagem para entender a dor das pessoas de perto, porque quando elas estão me narrando, por exemplo, uma rejeição materna, né, um abandono paterno, um abuso físico, abuso íntimo, eu não vou falar a palavra bem aberta aqui para o YouTube não cancelar meu vídeo. Quando as pessoas me relatam isso, eu posso dizer para elas facilmente: eu sei o que você está sentindo, porque eu passei por aí, eu já estive aí, eu sei a sensação que você está sentindo. Eu não só sei de teoria, de livros que eu li, eu sei porque eu passei. Então você sentir a dor do outro assim, pele a pele, é outro nível, sabe? Você consegue transmitir para aquela pessoa muito mais acolhimento, muito mais calor humano. Isso me deu bagagem também, mais profissionalismo para os atendimentos que eu faço individual. Então, assim, eles benefícios, que é o que nós chamamos de propósito de vida, é Deus presente ali no consultório terapêutico, é Deus presente no meu escritório de advocacia, é Deus presente na minha rotina cotidiana com as pessoas que Ele coloca no meu caminho para que eu seja luz na vida dessas pessoas, não para me gloriar, jamais, mas a glória, louvor e honra é tudo dele, porque foi Ele que me resgatou. Então eu espero que você tenha essa visão, amplie a sua visão, dê um novo significado para essa dor, não fique aí preso, agarrado: ai meu Deus, que o meu pai me abandonou, e meu pai fez isso, e você vai ficar remoendo, revivendo isso milhares de vezes. Mas quando é que você vai se permitir viver o novo? Como nós falamos já essa semana, se desprender do passado, larga ele pra lá. Vai viver o novo de Deus pra sua vida. Deixa o passado no passado. Vai olhar para os novos horizontes. Deus, como que eu pego essa dor e transformo ela em propósito? O que eu posso fazer a partir disso? Mais importante do que o que fizeram contra você, é o que você decide fazer a partir disso. E essa decisão, meu querido, minha querida, está nas suas mãos. Dê um pontapé inicial. Olhe para as pessoas à sua volta. Alguém que vem chorar no seu ombro e você já tem aí a bagagem para falar daquilo que você já passou. Seja de uma traição, seja de uma humilhação, seja de um abandono, seja de uma rejeição, seja de um abuso, seja de um aborto. O que quer que você tenha enfrentado. Seja de uma violência doméstica. Você agora é a autoridade para falar no assunto porque você sentiu na pele, porque você falou. E aqui para nós eu vou revelar um segredo para você que ficou até o final dessa live. Um segredo para você guardar para sua vida. Eu tendo aí graduação, né, com a graça de Deus, e tendo aí o curso da psicanálise, eu vou revelar uma coisa que poucas pessoas falam. Quando eu entrei na faculdade de Direito, em 2018, se não me engano, eu era entre os mais velhos da minha turma. Eu tinha, acho que 22 anos, se não me engano. E tinha ali garotos de 17 anos, alguns, né? Tinha 16, 16, 17, 18, 19. Eu estava entre os mais velhos, eu já me sentia velha porque eu já tinha 3 filhos. Né? Eu entrei, a minha filha já tinha 6 meses. Minha filha mais nova tinha 6 meses, ainda amamentava. E eu me sentia um pouco um peixe fora d'água ali, né? Com aqueles monte de garotos, acabaram de sair do ensino médio, eu já tinha um tempo que eu não estudava, enfim. E fui prosseguindo, né? Muitos desafios e percalços no meio da jornada. Mas o que eu percebo, gente? Depois, passados 5 anos, todos os desafios de quem já puxou uma graduação sabe que é. Quando eu formei, eu fui olhar para todos aqueles que estavam formando junto comigo ali, que eu não formei com a mesma turma que eu comecei, porque eu mudei de estado no meio do caminho e tive que ir para outra faculdade. Mas com aquela turma que eu estava formando, tinha pessoas de várias idades, pessoas mais velhas que eu, pessoas mais novas, bem mais novas que eu. E eu estava percebendo, quando nós formamos e começamos a nossa atuação na vida prática, né, como profissionais, o quanto que aqueles que tinham pouca experiência de vida, vivência, trauma, dificuldade e perrengues da vida, né, não vou falar só de trauma aqui, o quanto que essas pessoas elas tinham dificuldade de fazer coisas básicas, de coisas simples. Elas faziam perguntas
assim, que não era nem de um, como é que eu posso dizer, de um profissional, né? Profissional atuante fazer, que um leigo, uma pessoa semi-analfabeta faria. Isso era assustador. E quando eu fui percebendo essa semelhança que tinha com essas pessoas muito jovens, jovilíssimas, né? Que foram habituadas ao que teve papai, mamãe para sustentar, e aí formou, e tá tudo assim, foi na mão, né? Nunca teve que preocupar com o boleto da faculdade, nunca teve que preocupar com o livro que tinha que comprar, é só dizer, pai, mãe, tem que comprar. E pai e mãe ia lá e comprava. Ai, pai, mãe, é formatura. E pai e mãe foi lá e pagou toda a formatura. Então, como eu tive muitas restrições, porque eu tinha família para cuidar, e é toda uma história aqui, eu quero dizer para você que nessa hora, o meu coração começou já assim a pulsar, eu já comecei a perceber que a bagagem que eu já trazia de experiência de vida, de ter casado com 17 anos, de ter sofrido rejeição materna, abandono paterno, de ter sido jogada para a vida, para o mundo assim cedo, me fez com que eu me destacasse, me fez com que eu saísse na frente, não porque eu sou boa ou sou alguma coisa mais importante que as outras pessoas, mas é porque aquelas dores lá do passado que ninguém viu, aquelas noites em claro chorando, orando e pedindo, Deus, faz a minha mãe me amar, essa era a minha oração, Deus, faz um milagre na minha casa, na minha vida, e chorando, aquelas coisas que só Deus sabe, e agora eu estou contando pra você. Todas essas fases dolorosíssimas me trouxeram uma bagagem para todas as áreas da minha vida. Minha bagagem para atuar enquanto mãe, minha bagagem para atuar enquanto esposa, minha bagagem para atuar enquanto advogada, minha bagagem para atuar enquanto psicanalista e agora como sua mentora, professora aqui todas as manhãs nesse devocional. Você consegue perceber isso? Às vezes você tem uma pouca idade, tem muitas experiências e isso, às vezes experiências dolorosíssimas, amargas, difíceis, mas isso facilmente será transformado, né, por Deus em propósito, se você permitir, se você quiser. Com certeza Deus transformará a dor em propósito. Espero que tenha valido a pena esse devocional essa manhã. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha sido tocado. E se foi, não deixa de comentar aqui, não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar, tá bom? Quero orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso que está no céu, mais uma vez nós oramos e apresentamos ao Senhor todos quantos nos ouvem, as pessoas que nos ouvem agora neste momento, as pessoas que vão nos ouvir em outro dia, outro horário, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que essas pessoas sejam alcançadas por Deus, visitadas pelo Senhor, guardadas debaixo da tua mão potente e poderosa, livradas de todo mal. Ó Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa enxergue a sua dor com a lente do céu, uma lente divina, sem qualquer tipo de mácula, sem qualquer tipo de arranhão. Essa pessoa enxergue com clareza que há um propósito na sua dor, na sua dificuldade, nos seus desafios, naquilo que ela tem enfrentado ou já enfrentou no passado, e às vezes essa pessoa está aprisionada na dor do passado. Ajuda essa pessoa a se libertar, a ser curada emocionalmente, espiritualmente, a ser transformada pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai. Eu te louvo e te bendigo por tudo e te agradeço por mais um dia que o Senhor nos alimentou com a tua palavra. Amém, Senhor. Queridos, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Espero você aqui amanhã, às 7h01 da manhã. Um beijo, até lá.